A paz do Senhor, noiva do Cordeiro, dando continuidade agora, esse é o nosso terceiro vídeo sobre a série Apocalipse. Nós encerramos o vídeo anterior no versículo 7 do capítulo 2 e agora nós vamos dar continuidade e falaremos da segunda carta, que é a carta a Esmirna. O nome Esmirna, o significado do nome é amargura. Esmirna é a igreja perseguida. É a representação da igreja primitiva que vai do início do segundo século até o ano 312 depois de Cristo. Esta cidade sobreviveu aos tempos bíblicos e hoje se chama İzmir, na Turquia. É uma das duas igrejas que não recebe qualquer crítica de Jesus. Ela se refere ao período de maior e mais brutal perseguição sobre os imperadores romanos como Nero, Domiciano, Diocleciano e outros. É a cidade onde ocorreu o martírio de Policarpo, bispo de Esmirna, que foi discípulo de João. Vamos lá ao versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nesse versículo 9, Jesus estava referindo-se à perseguição dos judeus, aquela grande perseguição que eles sofreram, nos quais eles viviam nos sepulcros e também depois, durante esse período, havia aquelas mortes quando eles eram lançados nas arenas para os leões devorarem. Os cristãos naquela perseguição implacável, em relação aos judeus, na verdade, eles eram mortos, assassinados de forma assim, sem comentário, brutal, extremamente violentos, eram assassinados. Nesse versículo aqui, no 9 de Apocalipse 2, o Senhor ele diz para a igreja de Esmirna: Eu sei as tuas obras, a tribulação e também a tua pobreza, mas tu és rico. E fala sobre justamente a blasfêmia dos que se diziam judeus, mas não eram, porém eram sinagoga de Satanás. Como há uma comparação com o caráter de alguns cristãos, a igreja ela tem um foco histórico, literal, e também nós podemos relacionar as qualidades de cristão. Nessa daqui, a qualidade do cristão que nós podemos observar é aquele cristão que mesmo em meio em luta, em tribulação, quanto mais a luta, a pobreza, o desafio, mas ele se fortalece, mas ele se esconde no Senhor. Muitas pessoas, meus amados, tendem a dizer que as tribulações nos afastam do Senhor, mas não os crentes que têm a característica da igreja de Esmirna, não esses. Os crentes que têm a característica desta igreja, veja que não recebeu nenhuma crítica de Jesus, nenhuma crítica eles receberam. Por quê? Porque a perseguição, ela não nos afasta do amor de Deus. Paulo, ele disse: o que nos afastará do amor de Deus? O que pode nos afastar? A morte, a perseguição, a luta, a tribulação, o abandono, a altura, a profundidade. Quem ou o que poderá nos afastar? Então, o crente Esmirna, dentro desse contexto da história que eles estavam passando, era um tempo de muita perseguição, de morte real, de luta tremenda. E aí, mas nada os afastou do evangelho verdadeiro, da fé que eles tinham. Então, mesmo que o Senhor me mate, eles estavam ali dizendo: mesmo que o Senhor me mate, nele eu vou esperar. Igualzinho ao profeta, não é? Mesmo que o Senhor me mate, nele eu vou esperar.
Essa é uma das características. E a igreja, no contexto histórico aqui, ela estava vivendo um período de grandíssima perseguição. Vamos ver o versículo 10. No versículo 10 diz assim, do capítulo 2: Nada temas das que hás de padecer. Eis que o diabo lançará de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Quando o Senhor falou nesses 10 dias, refere-se ao período completo de perseguição do Império Romano e pode também referir-se ao número de imperadores romanos que ordenaram a perseguição à igreja. O Senhor, ele disse, olhe, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esses 10 dias, é claro que não é literal, né? Não foram 10 dias, foram longos anos. Mas era um período que o Senhor tinha estabelecido. E ele disse para a igreja, olha, a luta, ela vai passar nesse sentido aqui. Porque eu darei vitória, não tenham medo. Alguns vão morrer, alguns vão perecer, mas não serão deixados para trás, estarão comigo. E finalmente ele diz aqui, quem tem ouvidos, no versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Lá no livro de Apocalipse também, versículo 6, vai falar do lago de fogo, que é a segunda morte. Então, mesmo aqueles que morrerem em Cristo, saiba que vão ressuscitar e não terão o dano da segunda morte, que é a condenação eterna. A igreja de Esmirna é para nós um exemplo de crente que não se corrompe mesmo em meio às maiores dificuldades. Eu costumo contar, meus amados, uma historinha que eu ouvi de algum pastor, já tive pastores maravilhosos na minha vida, mas eu não me lembro que pregador foi que me contou essa história, mas eu guardei ela dentro do meu coração e repito, né? A luta, a tribulação, ela só mostra quem você é. A luta, a adversidade, o problema, ela só mostra quem verdadeiramente você é. Se você é fiel, se você é leal ou o contrário. No caso da Esmirna, da igreja de Esmirna, e a característica do crente que pertence a esse tipo de igreja, na igreja de Esmirna, o caráter dessa igreja, é que quanto maior a tribulação, maior a luta, mais ele se apresenta diante de Deus e mais ele reflete a glória de Deus. Então a história é o seguinte: 2 pastores tomaram conta de um campo, de uma igreja num certo campo. E o primeiro pastor, já idoso, ele acompanhou o crescimento de um jovem, de vários jovens, mais especificamente esse, até certa parte da sua adolescência. Então esse pastor com problemas de Alzheimer foi internado, foi jubilado e foi internado numa clínica porque ele estava realmente ficando demente, já estava demente na verdade. E um outro pastor o assumiu. Esse outro pastor também já era de idade e acompanhou o restante do crescimento desse agora adolescente até um jovem senhor. E aí esse segundo pastor também sofrendo de Alzheimer, ele foi internado, jubilado e também internado nesse mesmo local, nessa mesma instituição que o anterior. E quem assumiu o cargo agora de pastor na congregação foi aquele jovem que foi acompanhado pelos 2 pastores que o ensinou a verdade. Então ele, com muito carinho, com muito apreço, foi lá ia periodicamente visitar os 2 pastores que teriam sido seus pais na fé. E ao chegar lá, ao falar com o mais antigo, o primeiro, né, que acompanhou ele até a adolescência, quando ele chegava lá na salinha, no local onde ele estava, como ele estava com demência, ele olhava para o jovem e não o reconhecia, né? Toda vez ele não reconhecia. Então, quando ele olhava, ele dizia, meu jovem, seja bem-vindo. Rapaz, você já observou quanta mulher bonita tem aqui nesse lugar? Você já observou como é bom isso daqui? Vem cá. Vem olhar. Olha aquela enfermeira, olha para ali. Então, ele mostrava a beleza das mulheres. Na outra sala, quando ele chegava no segundo pastor para visitar, também o pastor estava esquecido dele, não o reconhecia. Estava sentadinho lá numa cadeira, com os óculosinhos no rosto, com a Bíblia aberta e não reconhecia aquele jovem que ele tinha criado na fé,
por causa da demência, mas aí ele dizia: "Ô meu jovem, venha, seja bem-vindo. Você já ouviu falar de Jesus? Vem aqui que eu quero falar de Jesus." Vejam que a luta, a desgraça, o problema, a perseguição, ela só mostra quem você é. Então não bote desculpa se você esfriou na fé, se o seu amor acabou, se não bote desculpa nos outros. Seja um crente Esmirna, aquele crente que, quanto maior a tribulação, mais ele está escondido em Jesus. Porque a luta e a tribulação só verdadeiramente mostram quem o crente é. É desse jeito. Esse período de grande tribulação que os crentes Esmirna passou, veja que não há nenhuma crítica de Jesus aqui. Por quê? Porque eles se mergulhavam mais no Senhor. Mergulhavam mais no Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que a graça e a misericórdia nos alcance. Estamos numa sequência de estudos sobre a Bíblia e esse vídeo foi falando da igreja de Esmirna, na igreja mais perseguida do período mais crítico, onde muitos dos nossos irmãos foram assassinados. Amados, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te conduza e que o fiel instrutor, que é o Espírito Santo, te ensine melhor cada parte das Escrituras. Forte abraço da missionária Helena. Aproveita, se inscreva no canal, ajude a gente a evangelizar mais gente, porque nós somos apenas uma gotinha nesse gigantesco oceano de possibilidades de pregação do Evangelho. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Conto com você. Até o próximo vídeo.